E a notícia que trazemos hoje como novidade é uma notícia, portanto, já anunciada lá na sexta-feira, que começaríamos hoje, e vamos começar neste exato momento, a nossa entrevista de hoje. E vamos hoje, temos aqui o nosso o imenso prazer aqui dos dois canais, a TVC e a TVJC, já de trazer aqui a nossa entrevistada, que é de Floripa, portanto, Florianópolis, capital catarinense, e a nossa primeira entrevistada, ela é candidata a vereadora pelo PT em Florianópolis, a professora de matemática do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, Helenira Vilela, candidata a vereadora, portanto, pelo PT, é a primeira entrevistada aqui no Conexão Progressista. Lembrando que a partir de hoje, segunda-feira, hoje 5 de outubro, você conhecerá candidatos, candidatas e suas propostas para o cargo de vereador, vereadora de vários municípios brasileiros. Então, primeiramente, Helenira Vilela, seja muito bem-vinda, muito boa noite. E eu queria que você já começasse falando um pouco sobre quem é Helenira Vilela, sobre a tua atuação política, ou seja, descreva, ou faça um resumo de quem é essa candidata a vereadora pelo PT de Florianópolis. Boa noite, Valdo. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Eu agradeço demais o convite, parabenizo a cada um e cada uma que toca a comunicação independente no Brasil. A gente sabe que no Brasil comunicação é um setor estratégico e completamente dominado por poucas famílias. Eu sou uma militante da causa da democratização da comunicação, então parabenizo fortemente a todo mundo que se dispõe a lutar por isso, e essa forma de fazer comunicação é muito importante. Meu nome é Helenira, eu sou mãe de 2 filhos, o Cauê e o Luan, sou professora de matemática, como você disse, sou militante desde os 12 anos. Eu me chamo Helenira em homenagem a Helenira Rezende, que foi uma mulher preta, jovem estudante, que foi assassinada na ditadura. Eu sempre conto que eu nasci clandestina, que os meus pais estavam lutando contra a ditadura, e aí escolheram fazer essa menção, né, honrosa à história da Helenira Rezende. E eu comecei aos 12 anos, foi a primeira vez que eu pulei a grade da escola para ir para uma passeata para defender a educação, e nunca parei. E aí comecei no movimento estudantil, fui de Grêmio, de DCE, participei do Fora Collor, e sempre na luta pela democracia do nosso país, pela educação pública gratuita, laica, estatal, de qualidade. Também sou uma mulher feminista que luta pelos direitos da mulher. Tenho mais recentemente participado aí da organização da Greve Internacional de Mulheres, né, do 8M, mas de todos os atos contra o Cunha, ele não, enfim, todas as iniciativas das mulheres de lutar pelos seus direitos. E mais recentemente me tornei nos últimos, acho que uns 6 anos para cá, não, quase 10 já, eu me tornei uma sindicalista, porque assim que eu entrei para o Instituto Federal de Santa Catarina, eu fui para a direção do Sinasef, que é o Sindicato da Educação Básica Federal, e aí tenho lutado pelos direitos das trabalhadoras, que somos maioria, né? 60% do serviço público é de mulheres. Se você contar só a educação, esse percentual chega a 80%. Então, nós temos lutado aí pela qualidade e pelas condições de vida e de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da educação pública e do serviço público em geral. E aí eu participei de muitas lutas aqui na cidade de Florianópolis. Vocês devem se lembrar da Revolta da Catraca, que foi uma luta grande da juventude aqui contra o aumento de tarifa, lá em 2004, 2005, mas a cidade é uma cidade que já teve, por exemplo, várias mobilizações por saneamento, que é uma cidade que é numa ilha e que, infelizmente, muitas vezes a gente perde a oportunidade de aproveitar as praias porque elas estão poluídas, porque faz muitos anos
desde 96, que essa cidade só é governada por governos que se preocupam única e exclusivamente a beneficiar os seus amigos empresários ou os seus patrões empresários, porque às vezes eles são só empregados deles, os políticos, né? Às vezes eles próprios são patrões também. Mas eles, então, se preocupam muito com especulação imobiliária, se preocupam muito em encher os bolsos dos empresários do transporte e não se preocupam em nada ou quase nada com a qualidade de vida da população, com a mobilidade, com o saneamento. E aí nossa cidade, que é um paraíso, que é uma cidade maravilhosa, que tem 80% do seu território numa ilha, que é quase toda ela área de preservação, área de observação de aves, enfim, raras, e a gente não pode aproveitar porque uma boa parte da população está excluída, não tem mobilidade na cidade, não tem condições de vida. A gente tem uma segregação da população negra muito forte em Florianópolis. Então, a minha luta, desde que eu cheguei em Florianópolis, eu sou carioca de nascimento, mas eu vim morar em Florianópolis com 15 anos, meus filhos nasceram aqui, e desde que eu cheguei lutando já no Fora Collor, e pelos direitos dos estudantes, pela melhoria da merenda, e nunca parei, porque penso que a gente tem que só vai mudar a vida se for na luta, né? E atualmente a gente está no IFSC especificamente lutando contra uma intervenção que o governo Bolsonaro está fazendo no Instituto, nomeou o candidato derrotado para ser reitor e não está respeitando a democracia, e na luta pelo Fora Bolsonaro, porque a gente tem que também começar esse debate dizendo que é preciso prestar toda a solidariedade às quase 150 mil famílias que perderam algum ente querido e dizer que essas mortes eram evitáveis e que ela é uma decisão do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro decidiu matar pobres e pretos nesse país e implementa essa decisão com falta de políticas ou com as políticas absurdas como a promoção de um remédio que todo mundo sabe que não serve para nada. Então, eu vou estar sempre do lado da luta do povo aí, como estive desde os meus 12 anos. Muito bem, Helenira Vilela, candidata a vereadora pelo PT em Florianópolis. O Cláudio Porto, nosso cronista de todas as segundas-feiras. Lembrando que os cronistas também irão participar. Hoje é o Cláudio, e na sequência teremos aí terça, quarta, quinta e sexta também os nossos demais cronistas. Cláudio Porto, vamos começar aí então sabatinar a nossa convidada? Vai lá, pergunta por aí. Seu microfone. Deixa eu ligar meu microfone aqui. Então, eu dizia que é um prazer estar aqui hoje com a candidata Helenira Vilela, aí de Florianópolis. Ela falou um pouco, eu gostaria, candidata, que você pudesse aprofundar, né, este ponto, que é o contexto político de Florianópolis. Uma vez que trata-se da capital de Santa Catarina, um estado do Sul, e historicamente os estados do Sul têm aí, né, índices de desenvolvimento humano um pouco mais superiores do que os outros estados do país, eu quero saber o contexto do social aí em Florianópolis, porque você está se candidatando, né, uma candidatura feminina, uma candidatura sindicalista também, né, em defesa do povo e dos trabalhadores, e então eu quero saber o valor dessa candidatura e o contexto político mesmo aí, se há alguma preocupação hoje com o aspecto social dos que vivem em Florianópolis. Há muita preocupação, Cláudio. Primeiro é importante dizer que Florianópolis e o estado de Santa Catarina é um estado que, de fato, tem índices, em média, melhores do que os brasileiros na maior parte dos quesitos, assim, quando você vai analisar IDH, por exemplo. Mas isso não é bem distribuído no caso de Florianópolis. A gente tem algumas regiões da cidade que têm uma pobreza extrema. E aí é preciso a gente localizar que de 2016 para cá, essa pobreza extrema, ela se multiplicou e se aprofundou de uma maneira bastante sensível. Para vocês terem uma noção, a gente tinha cerca de 80 a 100 moradores, pessoas em situação de rua, lá em 2016. Hoje, a gente tem mais de 1.000 na cidade de Florianópolis. Então, o que aconteceu foi um brutal aumento da desigualdade social em Florianópolis. Hoje, eu estava andando, eu tive que ir no mercado, eu faço compra para minha mãe, né, que tem 80 anos,
E pela primeira vez, depois de uma década, eu vi uma criança vendendo bala num sinal. E aí eu até me lembro de pensar, hoje eu vi duas cenas, e há mais ou menos um ano e meio atrás eu vi uma terceira cena e fiquei pensando, dá vontade de escrever um stories dizendo, o PT acabou. Tinha acabado, né? Tinha acabado com criança vendendo sinal, tinha vendendo bala no sinal, tinha acabado com quase todas as pessoas em situação de rua, tinha acabado com as filas enormes em busca de emprego, bem próximo da minha casa, que abriram umas vagas numa empresa que está se instalando, a fila dava volta no quarteirão, e tinha acabado, mas o golpe fez voltar tudo isso. E aí Florianópolis, particularmente, vive isso de uma maneira bastante profunda, porque é uma cidade de serviços, né? Florianópolis não tem indústria, não pode ter nenhuma indústria que gera resíduo, então a indústria que tem aqui é a indústria tecnológica, que é bastante desenvolvida, mas que ela é muito ilhada e ela beneficia pouco a população local, porque a formação da população local acaba não fazendo eles serem contratados, a maioria dessas empresas tecnológicas contrata pessoas de fora. A gente está vivendo aqui um desemprego bastante forte. A gente tem um prefeito que na primeira semana de governo, em 2016 e em 2017, apresentou uma reforma administrativa tentando desmontar o serviço público da cidade. Ele foi derrotado por uma luta hercúlea do Sintrazen, que é o sindicato pela categoria, né, mas dirigido pelo sindicato, que defendeu os direitos. De lá para cá ele vem tentando privatizar serviços que funcionam muito bem a custo relativamente baixo, como é o caso da educação infantil. Ele fez um empréstimo de 100 milhões de reais no BID só para construir asfalto, só como uma medida absolutamente eleitoreira, que os cidadãos de Florianópolis vão ter que pagar essa dívida por mais de uma década, e o aumento da pobreza é visível, o aumento do desemprego é visível. Ele abriu mão, né, inicialmente fez alguns cuidados da pandemia e abriu mão desses cuidados, não implantou a Lei Aldir Blanc até agora para o setor cultural, que é um setor importante numa cidade que tem bastante turismo e bastante serviço público. Florianópolis só não está numa situação pior, porque exatamente como tem bastante servidores públicos, esses servidores públicos preservaram suas rendas na maioria, e aí conseguem movimentar a economia, porque como servidor público é trabalhador, a gente gasta quase tudo que a gente ganha, então a gente mantém a movimentação da economia local, e isso faz com que a cidade sinta um pouco menos, mas a gente tem sim um problema de saneamento gravíssimo, a gente tem sofrido ataques graves também na questão da preservação ambiental, numa cidade que é tem uma área muito extensa de preservação, inclusive estamos hoje muito preocupados com a revogação das medidas de proteção de mangue e restinga, porque numa cidade como a nossa isso é gravíssimo. A Florianópolis tem, se não o maior, um dos maiores mangues urbanos do mundo, e ele é fundamental para manter a Mata Atlântica que a gente tem aqui, enfim. Então, é isso, a gente vive nesse contexto, um contexto em que muitos serviços públicos, por exemplo, eram de boa qualidade, vêm sendo desmontados por gestões atrás de gestões, só preocupadas com a especulação imobiliária. A gente tem, inclusive, vivido, né, problemas gravíssimos, como eu disse, afetando o turismo por conta de poluição das praias, e uma cidade muito difícil de se mobilizar, é uma cidade onde não tem mobilidade, desculpa, formulei errado, é a cidade onde não tem mobilidade, é muito difícil andar aqui em Florianópolis para quem não tem carro, e para quem tem também, e ainda para piorar um pouco, nós estamos vivendo uma instabilidade institucional, porque a gente viu ser eleito uma pessoa que nunca teve nenhuma ideia de como é gerir o Estado, que é o seu Carlos Moisés, pelo PSL, pela máquina de WhatsApp, aí, de fake news dos WhatsApp, e ele se elegeu, não tem nenhuma habilidade política, nenhuma capacidade de coordenar o Estado, está sofrendo um processo de impeachment por um outro setor da burguesia local que está interessado em explorar e escantear ele como uma figura que não correspondeu exatamente aos anseios da burguesia. Então a gente vive um Estado que está sob uma possibilidade de impeachment do governador do Estado, isso para uma capital sempre afeta bastante, e vivendo essa situação também da pandemia, mas principalmente antes da pandemia a gente já vivia um aumento muito brutal da desigualdade do desemprego e do desmonte dos serviços públicos que a gente tem visto. Então é uma situação bastante
se a gente em algum momento teve uma qualidade muito maior de vida, a gente está vendo ela se perder por entre os dedos, com um desemprego brutal, enfim. Ainda com uma situação melhor um pouco do que a média do Brasil, mas com muita dificuldade. Essa situação da população de rua é um negócio visível. Assim. Há 3, 4 anos atrás, você andava na rua, nunca ou rarissimamente tinha alguém pedindo alguma coisa no sinal e tal. Hoje não tem nenhum sinal onde você pare que não tem uma pessoa com um cartaz dizendo que está passando fome. Então é muito triste ver que a gente tem condições, porque tem indústria, porque tem, não indústria na cidade, mas tem circulação, né, tem economia para sustentar e não precisava ter nenhuma pessoa nessa situação, e tem, novamente, repito, porque a burguesia escolhe que essas pessoas vivam dessa forma. Muito bem. Essa é a nossa convidada de hoje, a estreia aqui da nossa série de entrevistas. Teremos aí vários candidatos. Infelizmente, não temos esse tempo todo para entrevistar todos os candidatos. Pelo menos teremos aí uma amostragem, e é evidente que o nosso espaço aqui ele é liberado para os candidatos de linha progressista. Então, os candidatos aí progressistas, mas vamos ter uma amostragem em termos gerais de candidatos aí em todo o Brasil, hoje estreando com a Helenira Vilela. A Helenira, que é do PT, de Florianópolis, candidata a vereadora, mas teremos aí também de várias partes do Brasil. Bom, Cláudio, vamos dar um alô aqui rapidamente, eu acho que só dar nome aqui para os nossos, as pessoas que estão interagindo, já muitas pessoas aqui no nosso chat na TVC Jornalismo, na TV Jovens Cronistas. Queria mandar um abraço aí para o canal Síntese Brasil, está por aqui, o Adriano Garcia, também o nosso cronista das terças-feiras, agora com câmera, né, até que enfim. Por aqui também Guilherme Alves, Fernando Gregório, dando aquele alô, a Deneide De Carli também está por aqui, o Márcio Caraço, temos também outros camaradas, ainda temos o Fernando Augusto Garcia, também está aqui no chat, o Jonas Carreira, outro cronista também aqui do canal. Os cronistas também procuram interagir muito aqui nos dois canais. O Zezini Banda MP3 de Ouricuri também, outro camarada que sempre atua diretamente aqui também, é um dos ativistas também digitais aqui nos dois canais. Bom, mas peço para quem está chegando agora já aproveitar, você não fez a inscrição, faça a inscrição, tem aquele sininho do lado ali, você toca o sininho para ser notificado, dá o like em seguida, e também não esqueça aí de convidar outras pessoas, trazer os seus amigos, familiares, para que todos façam também aqui, para que todos façam a inscrição aqui, tanto na TVC como também na TV JC. E, na medida do possível, ajude, colabore também com os canais aqui por meio do nosso financiamento coletivo. Aqui você ajuda os dois canais com apenas um ato, uma operação. Bom, dado o recado, vamos em frente. Eu queria perguntar para você, Helenira, a Helenira convidada de hoje, na estreia do nosso programa especial, Cobertura 2020, eu queria trabalhar em termos propositivos agora. O que é que você eleita, né? É óbvio que você bota fé, vai ser eleita, e você eleita na Câmara de vereador, que não é vereadora. Para começar, eu já elimino o feminino. Então, a Câmara de Vereadores, e não de vereadoras, né? O que você pretende fazer, o que você pretende implantar, ou seja, projetos, talvez não dê tempo de você expor todos, mas os básicos, os que mais chamam, o que chamarão atenção para a população de Então,
Bom, começar a dizer que em mais de 300 anos da existência da Câmara de Vereadores de Florianópolis foram eleitas 7 mulheres. E hoje Florianópolis tem uma única mulher na Câmara de Vereadores que se recusou a ser presidente da Comissão de Direitos da Mulher e se recusou mesmo a compor a comissão. Então ela é uma mulher que não é feminista e que acha que não há luta das mulheres para ser feita, não há causa das mulheres mesmo, a gente sabendo que uma mulher é assassinada, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos, enfim. Então, a primeira coisa é que o meu mandato, ele vai ser um mandato feminista, popular e de organização da população. A gente sempre fala, qual é a função do vereador? A função do vereador é legislar, fiscalizar o prefeito, representar a sociedade, sem dúvida. E essas funções eu vou cumprir, mas é importante a gente ter um mandato como um ponto de apoio das lutas da cidade, do movimento feminista, do movimento antirracista, do movimento sindical, do movimento pelo saneamento. O Fernando estava lembrando ali, né, que 88% das casas têm situação irregular de saneamento, e aí é bom dizer que 90% delas ficam na beira, das que ficam na beira-mar norte, que é uma área nobríssima aqui, elas não têm ligação com a rede de esgoto que está instalada, porque não são os pobres que, por não terem condições, não ligam à rede de esgoto. Os ricos escolhem não ligar e jogar o esgoto na rede pluvial, que é uma desgraça, né? Porque depois eu nunca vou entender a lógica, porque eles mesmos perdem, eles mesmos não podem tomar banho na praia, que eles ajudam a poluir, enfim. Mas, então, é preciso ter um mandato popular que realmente possa ajudar a ser ponto de apoio para as lutas do povo, porque, né, o prefeito, o vereador que diz eu vou construir creche, ele está mentindo, o vereador não constrói creche. Agora, o meu mandato pode ser um mandato que ajude a organizar a população para ir pressionar o prefeito, para mostrar as necessidades. E uma outra coisa que para mim é muito importante, eu sou professora do Instituto Federal e fui professora das outras universidades públicas, da UDESC e da UFS, da Estadual e da Federal. E uma coisa que eu percebo é que é um privilégio muito grande para Florianópolis ter esses 3 equipamentos sociais que produzem e socializam conhecimento, e que, inclusive, movem bastante a economia da cidade, porque uma boa parte desses serviços públicos, desses servidores que eu falei, eles são servidores dessas instituições. A UFSC tem o 4º maior orçamento do Estado, é o orçamento do governo do Estado, o orçamento de Joinville, o orçamento de Florianópolis, o 4º maior é o da UFSC. Então, eles geram uma economia, mas a gente precisa potencializar isso, e uma das coisas que o meu mandato se pretende é ser um articulador entre a capacidade produtiva da UFSC e as necessidades da sociedade, né, da UFSC, do IFSC, da UDESC, e as necessidades da cidade, da maioria do povo, que às vezes nem consegue acessar. E aí eu tenho um exemplo de um projeto pontual que eu estou defendendo, que é o projeto da implantação da Casa de Parto Escola. A Casa de Parto Escola é um projeto de professoras do Instituto Federal de Santa Catarina, da Mauro Ramos, que já tem ele estruturado. Ele é uma casa de parto que vai funcionar a partir do SUS, ele é um ponto do SUS, que vai levar o atendimento básico, o parto para o atendimento básico de saúde, que é o lugar certo dele, porque afinal de contas gravidez não é doença, parto não é, né, não é dor, parto é um processo natural e que devia estar na atenção básica, porque a grande maioria dos partos não precisa de uma grande estrutura hospitalar, e hoje na pandemia, infelizmente, a gente tem uma comprovação da necessidade de um equipamento público desse, porque a gente vive num país onde mais gestantes morreram de Covid do mundo, e um dos motivos é exatamente porque o pré-natal e o parto é feito em hospitais, que é um lugar de doença, um lugar muito contaminado. Então a gente quer tirar, e aí ele é uma demonstração, a casa de parto, dessa articulação, porque vai ter os servidores do município que vão atuar na casa de parto, que vão fazer o atendimento regular, mas eles vão estar sempre em ligação com as professoras do curso de enfermagem do IFSC, que vão estar formando estudantes da área de enfermagem em obstetrícia, podem ser enfermeiras obstétricas ou obstetrizes. Então, o que a gente vê é uma articulação dessa política, onde as mulheres vão ter uma oportunidade de um parto humanizado, de um parto sem violência obstétrica, de um parto que respeita o corpo da mulher, e, portanto, é um parto, inclusive, antimachista, né, porque uma das maiores defesas do movimento feminista é exatamente a mulher ter direito ao seu próprio corpo, ao mesmo tempo que articula a possibilidade de formação. Então, aquela casa funcionando dentro
ou em articulação com o IFSC, sempre vai ter a tecnologia de ponta, sempre vai poder ter acesso a conhecimento o mais desenvolvido possível, ao mesmo tempo que oferece campo de estágio para os estudantes do IFSC. Então, ela é um símbolo, não que eu vá defender só essa proposta, mas ela é um símbolo dessa possibilidade de articulação que existe entre essas instituições, que são instituições super respeitadas no país, e a cidade, que às vezes não consegue, vamos dizer assim, se beneficiar tanto da função social que essas instituições já cumprem, mas que podiam cumprir muito melhor. Então, essa também é uma proposta. Então, um mandato popular, um mandato que articule, por isso, que articule, então, essas grandes instituições com as necessidades da população, e um mandato que vai permitir, vai fazer a defesa de todas as políticas públicas, desde a pessoa nascer até a pessoa ficar idosa, dela ter acesso à educação, saúde pública, defesa do Sistema Único de Assistência Social. E isso significa que, se a gente defende as políticas públicas, se a gente quer que as pessoas tenham dignidade e acesso às políticas públicas, a gente defende o serviço público, porque quem presta essa política pública é o serviço público. E o serviço público só existe se existirem servidores públicos com estabilidade, podendo cumprir a sua função independente das vontades políticas dos governos de plantão, que possam ter dignidade e condições de trabalho. Então, a ideia do mandato é esse, é um mandato popular, é um mandato que articula as instituições de conhecimento com as necessidades da cidade, e é um mandato que vai defender as políticas públicas para as pessoas, sem caridade, sem criação de dependência, muito pelo contrário, para criar emancipação. E por isso o slogan da nossa campanha é por mais pontos com conhecimento. Exatamente porque todos esses aspectos se relacionam com isso. Para quem chegou agora, esta é a Helenira Vilela, candidata a vereadora pelo PT de Florianópolis. Nossa primeira entrevistada. Hoje começa a série de entrevistas aqui nos dois canais, na TVC Jornalismo e na TV Jovens Cronistas. Olha só, o Fernando Gregório da Silva, ele disse: conexão progressista, o Cláudio Porto, é muito melhor do que a Globo. Pois é, né? Se a Globo fizesse uma sabatina assim, um debate, né? Um debate com um tempo amplo, com certeza a Globo hoje não seria hoje pichada, né? Mas o nosso canal, na medida do possível, o Fernando, né? O Fernando Gregório, nós fazemos aqui o nosso papel aí, abrimos espaço para a democracia brasileira. Cláudio, a bola agora é com você, já que estamos se encaminhando aí para o final aí desta primeira parte do programa. E por essa razão que eu vou aqui contrariar qualquer bom professor de jornalismo, né? Eu vou fazer duas perguntas. Todo bom professor de jornalismo fala assim: nunca faça duas perguntas, mas farei pelo tempo curto. Ô, candidata, pegando como gancho algumas das propostas que você elencou aqui, nós temos ideia de que trata-se de uma candidatura planejada, organizada, né, com um projeto, ainda aqui na Câmara Municipal, né, então não estamos falando ali do Executivo, então trata-se de projetos que serão protocolados e articulados para aprovação. Mas há todo um desenho muito claro para nós aqui, para o público também. A minha dúvida é como a sua candidatura está levando isso para as pessoas, para o eleitorado, porque nós entendemos que a pandemia do novo coronavírus, por um lado, enalteceu e, na verdade, reforçou o papel do bom serviço público, né? As pessoas, acredito que compreenderam a necessidade de termos um Estado atuante e serviços públicos essenciais funcionando. Acho que isso ficou bem claro. No entanto, também há uma boa parcela da população que, por nunca ter tido contato com essa ideia de um serviço público eficiente, talvez não tenha percebido isso. Eu quero saber da senhora, de você, né, senhora pelo cargo, mas você, como deixamos claro aqui antes de começar o programa, como a sua candidatura está levando isso para o eleitorado, né? Como que se dá exatamente essa fase da comunicação. E a segunda pergunta é um complemento. O nosso campo, né, o campo progressista, o campo à esquerda, tem discutido nas últimas semanas a necessidade dos vereadores ou dos candidatos à vereança também levarem a pauta, por exemplo, não apenas do fora Bolsonaro, mas do desgoverno que hoje rege o Brasil, né?
Eu gostaria de saber se você pretende marcar posição na Câmara Municipal de Florianópolis também como oposição aos desmandos que nós temos em nível federal, né? Desmandos que vão além ali das pessoalidades. Temos aí exemplos claros de ações concretas de desnacionalização mesmo. Então, nosso patrimônio nacional está sendo deixado às traças e sendo levado por alguns. Então, quero saber essas duas coisas. Primeiro, como está se dando a comunicação mesmo, né, do reforço da importância do serviço público, e, na sequência, se a sua candidatura tem essa pretensão de marcar posição contra o governo Bolsonaro. Bom, a nossa comunicação, a gente tem muitas dificuldades, porque eu sou do Partido dos Trabalhadores e a gente sempre foi o povo da rua, né? A gente sempre fez campanha indo de casa em casa, conversando com as pessoas, abraçando as pessoas, se reunindo, e hoje a gente está vivendo um aprendizado. O que a gente está tentando fazer para compensar isso, digamos assim, a dificuldade, né? Até porque a gente é responsável, então a gente não vai estimular que as pessoas se aglomerem porque a gente não quer ninguém doente, porque a gente não quer que mais pessoas morram, pelo contrário, a gente quer promover e cuidar da vida das pessoas. A gente tem tentado fazer um trabalho em rede. A ideia é que cada pessoa consiga levar um pouquinho da nossa mensagem para amigos e familiares e colegas de trabalho. Então, a gente tem trabalhado um pouco nas redes sociais, mas não tão, vamos dizer assim, cansativamente, porque a gente entende que não adianta super poluir as redes sociais com um monte de propaganda, porque as pessoas acabam se cansando e aí não prestando mais atenção. Então, a gente tem tentado fazer intervenções pontuais. Inclusive, no próximo sábado, eu estou super feliz porque a gente vai fazer uma atividade da candidatura, que é um debate sobre a ditadura. Eu já fui candidata outras vezes, e em todas as minhas candidaturas eu faço um debate sobre a ditadura, porque eu acho que é importante a gente marcar aquele período como um período que a gente precisa conhecer para não deixar se repetir. E, infelizmente, a ignorância tem mostrado que, de fato, as pessoas acham bom o que elas não sabem o que era, né? E aí vou fazer um debate, estou muito feliz porque eu vou fazer um debate com uma sobrinha e uma sobrinha neta da Helenira Rezende, além de uma companheira nossa aqui de Santa Catarina, que fez sempre parte do coletivo Memória, Verdade e Justiça. Então, a gente está fazendo lives de iniciativa da candidatura nos sábados, às 18 horas, porque a gente entende que não adianta encher, né, lotar as redes sociais, mas a gente entende que é mais importante as pessoas fazerem redes, né, e conversarem, então, com as pessoas, até porque o voto para vereador é um voto bastante pessoal. Infelizmente, eles são pouco politizados, né, e aí a gente precisa romper essa barreira, tanto usando a campanha para ser um processo politizador, mas também para chegar no maior número de pessoas. Quanto aos serviços públicos, eu sou uma intensa defensora dos serviços públicos, inclusive amanhã, num colega de vocês aqui na TV 247, eu vou estar fazendo um debate com o Eduardo Moreira sobre a reforma administrativa, que é a destruição do Estado brasileiro. Ela não é a destruição do emprego público, ela é a destruição da possibilidade do governo fazer políticas públicas e ter instrumentos de política econômica, por exemplo. É um pacote ultra neoliberal que o Paulo Guedes está implantando aqui, tendo aprendido ele no governo da ditadura do Pinochet, no Chile, né, que foi uma tragédia para o povo chileno, onde recentemente as pessoas mais idosas estavam tirando a própria vida por falta de condições de sobreviver e não querer ser peso para os seus familiares. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem debatido com a população a necessidade de compreender isso que eu falei no início, de que só existe política pública se existir serviço público, e só existe serviço público se existir servidor e servidora pública para poder prestar o serviço. Então, a gente tem feito um intenso debate com todo mundo para poder fazer isso chegar até as pessoas. E sim, um dos marcos desse debate é derrotar o governo Bolsonaro e tudo que ele representa. Ele é um governo de regressão, é um governo de destruição. Essa semana eles anunciaram a destruição da política de inclusão das pessoas com deficiência na educação, retrocedendo na política em mais de 30 anos, voltando a segregar as pessoas com deficiência, voltando a segregar a infância de pessoas com deficiência,
enfim, de segregar as pessoas sem deficiência, de conviver com as pessoas com deficiência, de aprender com elas, de encontrar outras realidades, de desenvolver junto. Então, a gente não tem jeito de consertar o governo Bolsonaro, ele é estruturalmente errado de todos os pontos de vista. Ele é um governo que destrói o Brasil como nação soberana, entregou, você falou aí, está vendendo a Petrobras. Essa semana o professor Luiz Fernando Scheibe e a professora Leda Scheiben, que são professores aqui da Universidade Federal, os dois aposentados, eles estavam fazendo um manifesto procurando que instrumentos públicos a gente pode usar para impedir que o governo Bolsonaro privatize a Petrobras em fatias, como ele está fazendo, privatize o Banco do Brasil em fatias, como ele está fazendo, entregando inclusive um pedaço para o próprio Paulo Guedes, pagando 10% do preço que valia da carteira de investimentos que foi privatizada para o Banco Pactual. Enfim, então a gente não tem como consertar um governo que defende a ditadura, que desmonta o Estado brasileiro, que é antissoberano, é um governo que não tem nada de patriótico, pelo contrário, é um governo de entrega, não é nem de venda, de entrega, de ajoelhar, né, para os Estados Unidos, um governo que promove a discriminação, o preconceito, a violência, o ódio, o desrespeito, a quebra das instituições. É um governo impossível de se defender, é um governo fascista. Então, sem dúvida nenhuma, é um traço da minha campanha, da campanha da Frente Popular que a gente está fazendo aqui, que a gente conseguiu reunir 7 partidos e mais 2 organizações políticas, é a maior unidade de esquerda do Brasil, a campanha do professor Elson, do PSOL, e do professor Lino, vice do PT, mais o PSB, o PDT, o PCdoB, enfim, vou fazer a lista toda, a rede. Então, a gente conseguiu essa unidade da esquerda, e inclusive, para deixar um marco no Brasil de derrotar o bolsonarismo como estrutura de pensamento político, e para isso a gente precisa derrotar a direita dessa cidade aqui, que é representada por quem sempre esteve no governo e nunca faz nada para melhorar a vida do povo, a não ser fazer um asfalto e um viaduto, como se fosse disso que o povo estivesse precisando. Então, a gente está numa batalha aí, né, para chegar em todas as casas, com toda a segurança, fazendo essa comunicação em rede, para realmente compensar a dificuldade de estar nas ruas e, sem dúvida nenhuma, marcar politicamente as necessidades de melhora e de reorganização da própria cidade de Florianópolis, os problemas municipais, mas de maneira articulada com os problemas nacionais, porque nós não teríamos 1.000 pessoas em situação de rua se não tivesse tido um golpe contra Dilma, se não tivesse tido um governo, uma emenda constitucional 95 e um governo Bolsonaro como a gente tem. Então, sem dúvida, é preciso discutir isso de uma maneira articulada. Muito bem, Helenira Vilela, candidata a vereadora pelo PT de Florianópolis, e estamos chegando ao final agora da nossa entrevista, mas antes do final da nossa entrevista, você até enviou uma nota à imprensa, talvez, eu espero que não aconteça esse estímulo para as demais cidades, Florianópolis, aí o Cláudio Porto, os meios de comunicação aqui, resolveram não realizar debate. Já que você citou a frente, eu até ia pedir para você falar um pouco mais da frente, mas você já resumiu aí, é uma frente, não é frente ampla, é uma frente de esquerda, né? Claro que tem alguns detalhes ali, mas tem alguns ali que são meio lá, meio cá, mas neste momento, acho que a maior frente, e a primeira frente, do Brasil, e muito bem articulada. Temos aí, inclusive, um partido que ficou meio de fora, que é o PCB, mas ele declarou também apoio crítico, né? Então dá em torno de 9, 10 partidos. Eu queria que você falasse mais rapidamente, porque estamos chegando ao final, desta posição dos veículos, rádio, TV, de não promoverem debate, que era uma coisa muito tradicional, sempre foi em todo o Brasil, e aqui na capital catarinense também, o debate aí para prefeitos, vereadores, governadores, governador do estado, né, era uma coisa muito comum. Então, o que aconteceu? A primeira vez na história, pelo menos na história recente, desde a redemocratização, que as empresas de TV se combinaram. E aí, semana passada, teve debate, né, em todas as capitais do Brasil, e não teve aqui.
A nossa avaliação política é de que o prefeito Jean Loureiro, ele está dando uma de Bolsonaro, só que para não ter que arrumar uma dor de barriga ou uma facada, ele está mexendo os pauzinhos dele para que as empresas não queiram fazer o debate, né? As empresas de comunicação empresarial, elas visando o lucro, não estão achando que isso vai ter grande audiência, mas principalmente acho que lucram mais com a articulação política com o prefeito daqui. A gente está denunciando isso, em princípio isso foi uma decisão de todas as empresas, da Band, da Record, da Globo, enfim, e o que é uma tragédia, né? Porque de novo, essas empresas são concessão pública, elas tinham por obrigação promover a informação, e como elas só estão interessadas no lucro, em beneficiar os padrinhos delas, elas estão se recusando a fazer o debate. A gente está fazendo uma pressão política junto com outras coligações que também estão defendendo o debate, e porque a gente tem certeza que o nosso candidato, se eles têm medo, porque eles não confiam, né, na qualidade, a gente sabe que os nossos candidatos e das outras que estão também defendendo, a gente sabe que tem qualidade e que tem que ir para o povo, né? Só que, infelizmente, é isso. Quando você tem o poder econômico, e eles têm, e aqui a gente tem esse elemento a mais, que é a tal da maçonaria, né? Que é um poder paralelo, entranhado nos governos, é um poder entranhado no judiciário e também nos meios de comunicação aqui em Santa Catarina de uma maneira muito forte. Então, nós estamos denunciando e estamos exigindo. E aí eles dão uma desculpa esfarrapada, de que é por causa da pandemia, mas é tão esfarrapada que todos os outros lugares arrumaram um jeito, né, de fazer com segurança e com pandemia. Então, a gente está defendendo e vamos ver se a gente consegue quebrar esse processo. Independente disso, nós estamos bancando também fazer um processo em rede da nossa candidatura a prefeito, do professor Elson e do professor Lino, para tentar romper com esse bloqueio que eles estão tentando promover. Eles estão com medo, porque aqui a direita está rachada em muitos pedaços, né? A gente tem a candidatura do próprio prefeito, que é o Jean Loureiro, a candidatura da Angela Amin, que é, né, tradicional da direita no país, a candidatura do Pedrão, que vem apoiado pelo senador Jorginho Melo, que é do PL, que quer ser governador. Então, a gente tem uma série de candidaturas da direita, e todas elas com medo do que significará essa unidade da esquerda, mas nós vamos para cima. Saiu uma pesquisa Ibope hoje, para variar, eles botam a gente lá embaixo, mas a gente sabe como é que funciona. Já diria o velho Brizola, né, que essas pesquisas, a gente sabe que elas raramente dizem a verdade, e ele que ganhou a eleição, estando em terceiro numa pesquisa, ganhou a eleição para o governo do Rio. Então, nós vamos estar na luta aí, pressionando e cobrando que concessão pública tem obrigações com o público, né? Muito bem, fechando então a nossa entrevista de hoje com Helenira Vilela, candidata a vereadora pelo PT de Florianópolis. Agradeço a Helenira por você ter atendido aqui o nosso convite, e vamos dar sequência à programação, e até uma próxima oportunidade e uma ótima campanha para você, e que provavelmente você seja eleita, né? Tomara, Valdo, eu agradeço muito a oportunidade, a você, ao Cláudio, a todo mundo que está nos assistindo aí, a TVC e a TVJC, e fico à disposição, pedindo a cada um e cada uma que puder apoiar a candidatura, porque a gente faz a candidatura na luta, né? Então, apoiar tanto compartilhando as redes sociais, quanto contando para os amigos, quanto apoiando financeiramente. Eu sou Helenira Vilela, sou candidata a vereadora, o meu número é 13013, eu agradeço demais a oportunidade e boa luta para nós aí também pela comunicação independente.